Agora, isto está tudo muito complicado. Isto está tudo muito complicado. Nós estamos aqui numa falência, pelo menos para já, daquilo que se convencionou ser a democracia liberal ou a democracia ocidental ou a civilização liberal. Há uma falência óbvia, não é? Deste sistema. E isso é visível, era visível há muito tempo em muita coisa, do ponto de vista da educação. As sociedades são um bocado como as pessoas, quer dizer, nós temos que ter objetivos na vida. Quando uma pessoa não tem objetivos na vida, entra em depressão, vira-se para dentro e começa a arranjar problemas em si próprio. A sociedade é assim, tal e qual. A sociedade ou é impulsionada no sentido do progresso, no sentido do desenvolvimento, para que haja um objetivo de superação. Se esse objetivo de superação não existir, a sociedade volta-se para dentro. É? E voltando-se para dentro, volta-se para o individualismo, para o egoísmo, para a inveja, para a culpa, e virando-se para aí, começam a surgir os problemas que daí decorrem, não é? As patologias sociais que daí decorrem. E eu acho que no Ocidente isso é extremamente visível. Eu hoje estava a ver dados. Há uma economista que eu sigo no YouTube, que eu acho que ela é fantástica. Não é, ideologicamente eu não me identifico com ela, mas tecnicamente ela é muito, muito boa. Ela é ucraniana. Eu digo já o nome dela porque eu decorar nomes sou um bocado mal. É aquela menina que colocou um vídeo esses dias sobre a... Loura. Como? Uma loura não, como é que eu estou pensando? É a Helena Petrova. Eu acho muito... Ela faz um trabalho muito bom, principalmente no Rumble. Ela no YouTube mete menos coisas e no Substack. Tecnicamente, como economista, e ela hoje divulga aqui um estudo do World Bank, do Banco Mundial, que eu depois fui ver, é melhor por menor. E o que é que este estudo vem provar? Que esta paranoia anti-russa, estas 16 mil sanções contra a Rússia, são um absurdo completo. Quer dizer, nós já sabíamos isto, mas ver isto materializado em dados é mais fascinante ainda, porque isto demonstra uma incompetência, uma total falta de perspectiva e de visão que é inadmissível em quem governa um país, um Estado, uma União Europeia, ou o que for. Até uma casa é inadmissível. A Rússia, o próprio World Bank, que é uma organização sediada nos Estados Unidos, que segue as regras dos Estados Unidos, atualizou o estatuto da Rússia de país de rendimento médio-alto, país de rendimento médio para país de rendimento médio-alto. Ou seja, depois da Rússia só existe já os muito altos. Os Estados Unidos, as Suécias, etc. Imediatamente antes, ao nível de Portugal, está a Rússia. E aconteceu este ano. Foi agora, em 2024. Sim. Durante a operação militar especial, depois das 16 mil sanções. Então, depois das 16 mil sanções, a Rússia aumenta o rendimento das pessoas que lá vivem. Mas que lógica é que isto tem? E isto acontece enquanto nós temos uma Presidente da Comissão Europeia que diz que o objetivo, no primeiro pacote, ela disse que o objetivo era... o primeiro era para destruir a Rússia, e no segundo estava a dizer que a economia russa estava em pedaços. Estava em Tatars, I tell you, Tatars. Não é? Com aquela Aliás, cantei a pedra aqui 15 dias atrás, hein? Que ela ia ser recoroada, Ursula von der Leyen está lá de volta como presidente. Aliás, eu aproveito a tua deixa para dizer isto. Já
comecei pela falência do sistema liberal. Que é isto? Se a lógica do sistema liberal, da democracia, chamada democracia liberal, é a do escrutínio continuado das políticas, ou seja, tu eleges alguém baseado num programa. Esse programa é aplicado ou não é aplicado. 4 ou 5 anos depois, tu estás a escrutinar os 4 ou 5 anos que deste de confiança àquele candidato. Se aquele candidato cumprir, tu reeleges. Se aquele candidato falhar, tu não o reeleges. E agora eu pergunto, o que é que justifica a redesignação, não vou dizer eleição, porque não é uma eleição. Já não é eleita. Claro, não é eleita. De Ursula von der Leyen. Qual é que é a dimensão do programa dela, que ela apresentou aos europeus, que melhorou? Qual é que foi a proposta, o projeto que ela apresentou que deu certo? Em que é que a nossa vida está melhor passados estes 5 anos? Então, se nós estamos, passados 5 anos, estamos piores no rendimento, na habitação, na educação, não vou dizer que estamos piores na educação, mas estamos piores na saúde, estamos piores nas dimensões fundamentais, no emprego, estamos piores na estabilidade da nossa vida até face a coisas tão importantes como a guerra, não é? Que destroem tudo o resto. Se nós estamos piores nestas dimensões todas, o que é que fez? O que é que justifica? E eu aqui não me estou a referir ao Partido Popular Europeu, estou-me a referir aos outros. E os outros partidos, que não os da família dela, os da família dela, eu admito que estejam de acordo com o que foi feito. Não é? Pode não ter melhorado para você, mas para eles melhorou de alguma forma, né? Agora, o que é que justifica que os sociais e democratas tenham votado a favor da eleição dela? Capaz de me explicar? Tu olhas para o programa dos sociais e democratas, para aquilo que eles defendem e para o que eles têm dito nos últimos 5 anos, e tu não, e eu quero que me digam onde é que melhorou. Onde é que melhorou? Onde é que aquele programa que eles têm, não é, foi de algum modo concretizado, suficientemente concretizado, ou pelo menos mesmo que moderadamente de forma positiva, por Ursula von der Leyen. Não foi. Não foi. E portanto, se não foi, como é que esta senhora é outra vez reeleita? Mas mais grave é que eu sou confrontado em Portugal com um partido do PSD e a direita portuguesa, tirando o Chega, faça-se justiça a isso, a dizer que António Costa é um corrupto, António Costa é um incompetente, chefiou o pior governo desde que há memória, o país ficou descalço, o país ficou na desgraça e não há emprego e as empresas estão a fechar e isto é uma miséria. Então, e depois disto tudo, passado o golpe judicial que sucedeu e com o qual António Costa se calou, ou seja, António Costa preferiu uma proposta de cargo não eleito, ele é um democrata, mas prefere uma proposta de cargo não eleito do que um cargo eleito pelo povo. Como é que depois disto tudo, a mesma pessoa, Montenegro, e não só, diziam que António Costa era este incompetente, que tinha um tal governo que não tinha condições nenhumas, afinal já cumpria todas as condições, eles disseram isto, todas as condições, todos os requisitos para ser presidente do Conselho Europeu. Em Portugal não presta. Na Europa, então tu queres-me dizer que uma pessoa que não consegue governar um país está pronto para governar um continente? É um continente. Quase um continente.
Calma, Hugo, vai baixar, vai subir a pressão, calma. O Francisco, ele tava virado no catiço no grupo lá, ele botou isso aí, ele falou, cara, vai ganhar 30 mil euros. Eu falei pra ele, calma, que antes ele ganhava só do bolso de vocês, agora eu divido o problema do salário dele com vocês. Fica tranquilo, alguma coisa de boa tem que ter nisso. Não, quer dizer, Mas é exatamente isso aí. É isso aí, a gente conversou no último programa. Como é que uma pessoa incompetente, uma pessoa que não cumpriu nenhuma meta, como a Ursula von der Leyen, estão falando que é Van der Leyen, não, é Van der Leyen. Essa piada faz mais sentido por brasileiro. A Ursula von der Leyen, que não cumpriu nenhuma meta, que tinha todo esse plano de destruir a economia da Rússia, de fatiar a Rússia, de parar de mandar máquina de lavar para não virar míssil. Tudo que ela falou não se concretizou. Eu falei isso no primeiro programa que eu fiz com o Larry Johnson, primeiro programa do canal com um convidado, que eu fiz com o Larry Johnson. Eu falei isso pra ele, em algum momento, lá no fundo, assim, sabe, lá assim, meio que entre o baço aqui, eu fico com uma esperança de que a Rússia colapse, perca a guerra, só pra eu dizer assim, porra, sacanagem, vocês me pegaram, né? Tinha um plano. Enganaram-me. Me enganaram. Tinha um plano. Eu que fui tonto. Não tem nada. Ela fundinho, sabe? Lá no fundinho, assim. Porque eu só vejo gente estúpida. Não, porque é uma pessoa pensar assim, mas será que é possível gente que está aos comandos da coisa prever tudo mal, analisar tão mal a realidade? Gente que é suposto ter a informação toda e nós que temos apenas alguma conseguimos ver melhor que eles? Não pode ser. Não acredito. Pois é, a realidade é que a gente fica puto com a gente mesmo. A gente fala assim, como é que essa pessoa tá ganhando? O José Davi agora falou que o senhor Costa vai oferecer 40 mil, 40 quanto? 40 reais por mês. Eu não ganho isso em um ano. Mas é assim, mas deixa-me dizer-te uma coisa. O António Costa, mesmo assim, é dos melhores. Como político. Mesmo assim, ainda é daqueles que têm alguma substância. Porque o caso... Estadista, né? Ainda é o que tem alguma... Não é à toa que ele ganhava as maiorias absolutas aqui. Porque ele conseguia dar alguma confiança. O caso de uma Ursula von der Leyen. Aquilo é de um vazio. Uma Kaja Kallas. Por amor de Deus. Não, peraí. A Kaja Kallas, ela come russos no café da manhã, que ela disse. Annalena Baerbock. O que é isto? Que loucura é esta? Eu tive uma entrevista aqui que eu fiz junto com a Nina Bizantina, com a doutora Karen Knassen, que é antiga ministra de Relações Internacionais da Áustria. É a pessoa que criou aquela frase, aquela famosa frase assim, quando eu quero conversar com adultos, eu vou conversar com a Rússia, né? Ela fala isso. Quando a gente conversa ali, a gente fala, não, peraí, eu até brinco, né? Pera, como é que você diz que não tem nenhum diplomata decente? Você tem a Annalena Baerbock, fantástica, né? Ela não sabe matemática, mas, né? A gente tem o Django Joseph Borrell. A gente tem o Django Joseph Borrell, né? O cara que diz que a Europa é o jardim, né? É assim, é triste. É triste ver. A Kaja Kallas, ela é a pessoa mais estúpida, beligerante de um paizinho tamanho de... Um ódio. E eu pergunto, mas que tipo de responsáveis são as pessoas que escolhem uma pessoa dessas? Sabendo que... representante internacional. Vamos lá ver, tu tens uma pessoa, tu tens um confronto entre dois blocos extremamente poderosos, com capacidade para destruir o mundo várias vezes. Uhum. Estes dois blocos têm que se encontrar de alguma forma.
E tu vais escolher uma pessoa que tem um ódio profundo aos russos, seja lá por que for. Vamos dizer que ela mesmo assim tem razão. Os pais dela ou os avós foram injustamente condenados ou colocados num gulag. Vamos admitir isso. Então, mas todo o povo russo tem que pagar por isso? Afinal... Hugo, eu não entendo muito de diplomacia, não é minha área. Eu sou né, analista de sistema, engenheiro de software, mas se você tem uma pessoa que tem um problema pessoal não resolvido aqui dentro, contra um outro país, uma outra nação, uma outra etnia, como é que você vai botar? Como é possível botar essa pessoa num cargo que vai obrigatoriamente ter que lidar com outras etnias, com outras nações? Assim, não é que não faz sentido, é que não só não faz sentido, como é criminoso. Mas faz sentido e é criminoso. Faz sentido e é criminoso. E eu vou dizer porquê. Porque isto prova que os Estados Unidos de facto é Washington, e não é o Biden, não é a Casa Branca, é Washington, é o Estado é que manda na Europa. Porque a doutrina americana relativamente às relações com a Rússia sempre foi, e com a própria União Soviética, sempre foi escolher para a linha da frente figuras que tenham vivido no antigo Bloco de Leste e que de alguma forma tivessem assuntos mal resolvidos com esse bloco. Tens um caso, tens o Brzezinski, por exemplo, não é? Mas tens mais. E portanto, a escolha de Kaja Kallas ou mesmo de Ursula von der Leyen é propositada, porque vão escolher duas pessoas que eles sabem à partida que não há, com elas só há confronto. Ou seja, se tu queres criar confronto, se tu queres garantir qual é que é o propósito, vamos lá ver, nós partimos do princípio, eu acho correto, que os Estados Unidos têm uma visão que é esta: não podemos deixar construir a Europa de Lisboa a Vladivostok, não podemos deixar construir a lógica euroasiática, a construção, ou seja, criar essa construção euroasiática. Não podemos deixar reconstruir o supercontinente que esteve aberto durante séculos, milénios nas antigas rotas da seda, que estava ligado pelas antigas rotas da seda. Porque era assim que eram. As rotas da seda ligavam este supercontinente. Okay? E os Estados Unidos olham para isso e dizem assim: não podemos, temos aqui uma potência muito agregadora que é a China, que é capaz de outra vez de providenciar a logística e a tecnologia e a capacidade de investimento e as infraestruturas para reconstruir essa existência. E temos a Rússia, que é o país euroasiático por excelência que faz essa ligação geográfica, que garante essa ligação. E portanto, nós ficamos à parte. Nós estamos separados por um imenso oceano. E neste supercontinente estão 80% do PIB mundial, que tem que ser nosso. Isto vai na cabeça deles. Isto tem que ser nosso. Portanto, como é que isto é nosso? Não é estando unido. Isto é nosso estando separado. E se eu quiser separar... Capítulo 1 de Sun Tzu. Pronto. Se eu quiser separar, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que dividir. E dividir é indo procurar, e os Estados Unidos nisso são absolutamente especialistas, que é ir procurar os focos de tensão étnica, principalmente. E quando esses focos não existem, também se criam. O caso da Ucrânia é um exemplo. Ele não existia, mas criou-se. Não é? Aproveitou-se qualquer coisa e a partir desse aproveitamento cria-se ali um Estado totalmente uma anti-Rússia. Transforma-se a Ucrânia numa anti-Rússia. Tudo o que a Rússia é o que a Ucrânia não quer ser.
E Não portanto, só, não só a Ucrânia, a gente até fez um programa, eu fiz um programa com a Nina aqui, que é o cinturão de contenção, né? Aí você vai ter Ucrânia, Geórgia, Armênia, eles tentam os Cazaquistão da vida, né? Polônia, Molávia, não é? E, Moldávia. portanto, e a Sérvia também era uma dessas ligações. E, portanto, tu tens essa lógica, essa criação essa anti-Rússia, e essa anti-Rússia, a criação dessa anti-Rússia, parte ainda de um outro princípio, que é tudo o que a Ucrânia é o que a Rússia não é. E tudo o que a Ucrânia é, a União Europeia também é. Uhum. Ou seja, há um processo de identificação, há a criação na União Europeia de uma ideia de que os ucranianos são como nós, que o regime ucraniano é como os nossos, que a natureza do Estado ucraniano é como os nossos. E, portanto, se a Ucrânia é assim e é como nós temos que a defender, porque ela é tudo o que a Rússia não é. E se ela é tudo o que a Rússia não é, nós também somos tudo o que a Rússia não é. É uma lógica matemática de terceira série, né? É. Mas ela funciona. Mas ela funciona. Sim, sim. E, portanto, e qual é a primeira linha de contradição? É o Bloco Leste. É o Bloco Leste. É ir procurar no Bloco Leste os ressentimentos que existem pelo facto de, entre as duas potências, isto é assim, quer dizer, tinhas duas potências em confronto e os países que estão no meio têm ressentimentos. Eles tinham ressentimentos contra os dois, porque não é verdade que tenham só contra um lado. Mas se tu conseguires dar mais força e mais visibilidade àquela parte da população que tenha ressentimentos contra a Rússia, e vais usar a comunicação social, as ONGs. Eu outro dia dei um número no meu canal. Na Geórgia há 25 mil ONGs. Fui eu que botei lá, fui eu que comentei. Era uma ONG para cada 145 ou 148 pessoas. 145 habitantes, Mas é para isso. É para criar esse antagonismo. Mas ele na Geórgia não funcionou totalmente. Porque a prova é o que está a acontecer agora. Não é? Porquê? Porque houve o problema da Ucrânia, é um excelente exemplo para acordar os tais. Ou seja, como eu disse há pouco, o ressentimento nunca é só contra um lado, é para um lado e para o outro. E há uma parte da população da Geórgia que o ressentimento dela é contra o Ocidente, que eram aqueles que se viam bem na União Soviética. E, portanto, esses, quando veem o exemplo da Ucrânia, ganham força. Se é, pá, eu não quero ir para a guerra, eu não quero ser destruído, eu quero lá E saber. eles já passaram por isso. Eles já passaram por isso, porque eu tenho uma amiga georgiana e, assim, antes de você chegar, eu estava comentando aqui com o pessoal, o brasileiro médio, né, a gente está muito mais dentro da zona de influência dos Estados Unidos que a Europa, né? Você vê uma coisa que de influência propagandística, digamos assim. Tradicionalmente, né? Agora já não é bem assim. Ainda, porque assim, para você ter uma ideia, uma coisa que no Brasil, desde a minha infância, a gente sempre teve TV a cabo. E a TV a cabo no Brasil era o quê? HBO, Showtime, Fox, Cartoon Network. Era TV americana, aberta, inclusive, que vinha via satélite para dentro de casa. Quando eu vim para a Europa, eu nunca fiz TV a cabo, porque eu achava chata a TV daqui, né? O que? RTP? É isso? Eu vou ter que assistir RTP? Desculpa, meu Portugal, mas RTP é chato. Né? Não só o RTP, o Itália 1, os canais do Berlusconi, é tudo chato. É tudo chato. França, não sei o quê. Enfim, é tudo chato. E é tudo chato, cada um é numa língua diferente, né? Então é muito complexo. Então a gente está muito dentro da esfera de Hollywood, entendeu? Na nossa cabeça. E essa menina,
ela era de um nível de Intelectual. Não, assim, é uma pessoa extremamente inteligente, mas um nível de propagandização, De doutrinação. de doutrinação tão alto que, assim, eram as coisas. Ela vinha com os assuntos mais absurdos. Você falava assim, cara, não é isso. Sabe? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo banal aqui. A questão de Nova York, a criminalidade dos anos 80, não sei o quê, que aí vem todo um processo ali com Giuliani, né, contra a máfia, as leis anti-máfia, que dá uma melhorada. Ela fala, não, mas isso aí é detalhe. O que resolveu o problema de Nova York foi a lei do aborto. Eu falei, não, tu tá de sacanagem, cara. E a justificativa é que o pobre podia abortar e aí... Então não havia tantos bandidos. Entendeu? Eu falei assim, cara... Mas assim, a coisa é tão absurda. Sabe quando a coisa é tão absurda que se você para 2 minutos assim, você pensa, será? Será que não sou eu que estou sendo muito cretino? Né? Mas assim, é de um nível, e assim, você vê que é doutrinação woke, né? Que é a doutrinação wokeismo, é um wokeismo, né? É uma doutrinação woke forte.